Torcer pro Corinthians é algo que acaba com a saúde mental de qualquer um. Num dia você tá, caramba, vamos ganhar o Mundial, vamos ser campeão de tudo, a taça da Copa do Brasil já é nossa. No outro você tá perdendo pro Juventude, de novo, apresentando um péssimo futebol, muito abaixo do que se espera desse time, desse elenco, mesmo sem Depay, mesmo sem Carrilho, é necessário pontuar. Mas assim, um time que... Cara, eu achei que era o ponto de virada hoje, velho. Que jogo decepcionante. Que jogo de deixar o torcedor corintiano bravo, irritado, chateado. Hoje era pra ser um jogo de virada, sabe? Pô, é hoje nós vamos ganhar. E vamos começar uma sequência de vitórias com o Dorival, mas nem isso, pô. O Juventude sobrou durante o jogo contra o Corinthians. Sobrou. O Corinthians ficou refém o jogo todo do Juventude. Aí quando já tava 2-0, é um pouco antes, né? Mas começou a exercer uma pressão, parecia que ia dar. Aí toma o segundo gol. E aí tem a expulsão do Romero, que olha, pra mim o Romero foi juvenil. O Romero não precisava empurrar o jogador de Juventude, mas eu não tô lembrado de já ter visto uma expulsão por empurrão. Alguém já viu uma expulsão por empurrão? Muito menos o VAR chamar pra ver um empurrão. Eu nunca vi isso. Fora que metade do segundo tempo, o Jadson vai, enfia o dedo no olho do Bidon e quando levanta dá uma joelhada de propósito no Breno Bidon. E o juiz não marca nada, o juiz não dá nada. Aí, menos de 5 minutos depois, o Jadson vai e me dá um carrinho violento para amarelo no Ranieri. Ou seja, era para ser o segundo amarelo dele, expulsão do jogador de Juventude. Mas assim, falar da arbitragem é de menos, a arbitragem é horrível também, né? Invertendo faltas toda hora, invertendo laterais, mas como eu disse, é o de menos. O que importa é que o Corinthians pega a pior defesa do campeonato e não consegue levar perigo. Após tomar o segundo gol, o Romero ter sido expulso, ainda faz um gol com o Mateuzinho que dá uma esperança, tem uma chance no chute do Dieguinho que passa longe e uma do Yuri Alberto que também passa longe. Yuri Alberto que vamos falar, desde que voltou de lesão não está jogando bem, mas tudo bem. Ainda é o melhor atacante que a gente tem aí e vai recuperar a boa fase. É normal um atacante voltar de lesão, voltar de cirurgia e não tá jogando bem. Mas assim, novamente, um jogo do Corinthians que chateia muito porque dava pra ganhar, dava pra motivar de vez, engrenar uma sequência, mas não, a realidade se impõe. E a realidade que se impõe é que o Corinthians briga contra o rebaixamento. Tem 2, 3 vídeos de análise de jogo que eu tô falando aqui no canal. A tabela tá sendo falsa, a briga do Corinthians tá sendo lá embaixo. O Corinthians tem 2, 3 jogos a mais que concorrentes diretos contra o rebaixamento. Esses times vão pagar esses jogos. O Corinthians não tá em 10º, o Corinthians não tá em 11º, o Corinthians tá em 15º. 16º agora, 7º. Corinthians é leão de Copa e gatinho em jogo de Brasileirão, velho. E esse ano vai ser sufoco de novo. Apesar do que eu falei, eu não acho que o Corinthians vá ser rebaixado. Tem time pior. O Sport é pior, o Juventude é pior, o Vasco é pior, o Santos é pior, o Vitória é pior, o Sport é pior. Mas todos esses times estão focados só no Brasileirão. O Corinthians parece que esqueceu de jogar essa competição, que abandonou essa competição e agora está sofrendo aqui como a gente está vendo. E vamos sofrer de novo até o final? Caramba, velho, como não consegue responder contra o Juventude? Um jogo que o Corinthians tinha tudo para fazer uma partida melhor, tinha tudo. Perdeu só o Memphis e o Carrilho. O Carrilho ainda nem era titular absoluto, muitas vezes substituído pelo Bidon. O Memphis faz falta com certeza, mas caramba, é contra o Juventude, velho. Corinthians é freguês do Juventude no Alfredo Jaconi, mano. Putz grila. Like no vídeo aí, por favor. Se inscreva no canal. E mais uma decepção do Corinthians jogando mal novamente. Falha de André Ramalho. Ranieri e Martinez trocaram os jogadores, velho. Não é os mesmos que jogaram. Não é os mesmos que jogaram contra o Palmeiras. Não é possível, mano. Não é possível um negócio desse. Caraca, e golaço de falta do Mateuzinho, tá? Golaço de falta do Mateuzinho, mas Thales Magno novamente dói ver os olhos, Bidon jogando mal demais, o Garro como sempre correndo, tentando, se esforçando, como sempre. Dieguinho entrou mal dessa vez, o Charles entrou mal, o segundo gol surge no erro dele, inclusive. Primeiro gol de Juventude, um erro
pior que o juvenil do que o do André Ramalho, velho. Tocou pro jogador de Juventude. E aqui eu tenho que destacar uma coisa, muito importante que eu já esquecendo. Jogar contra o Juventude me lembra do Luiz Mandaca, porque vejo ele em campo com a camisa do Juventude. Vem cá pertinho. Vocês acham o Luiz Mandaca pior que o Charles? O Charles é melhor que o Mandaca? Não, não é, né? Mas o planejamento da diretoria do Corinthians é tão burro, é tão estúpido, que no ano passado o Luiz Mandaca tava no Corinthians, o Corinthians liberou ele pro Juventude, que já tinha feito uma baita Série B com o Juventude no ano retrasado. O Corinthians liberou ele pro Juventude e contratou o Charles. Contratou o Alex Santana. E liberou um volante da sua base que subiu fazendo gol, jogando bem com o Mancini. Foi emprestado, ganhou rodagem, jogou bem a Série B com o Juventude. E o Corinthians libera, o Corinthians é uma mãe. E aí me traz Charles, me traz Alex Santana. E eu devo estar esquecendo mais alguns volantes. Mas lógico, na mesma época chegou o Raniel e o Martinez, mas esses não tem nem o que falar, jogam muita bola. Trouxe o Maicon de volta. O Mandaca é 1000 vezes mais jogador que o Maicon atualmente, mano. E o Corinthians liberou o Mandaca pro Juventude. Parabéns aí, parabéns Augusto Melo na época. Parabéns pro Rubão. Pro Rubão era diretor do Corinthians, velho. E como eu vou esperar alguma coisa desse clube desta forma? E aí hoje a gente perde um time na zona de rebaixamento que não tá jogando nada também. Não tá jogando nada. Mas o problema é, o Corinthians também não tá jogando nada. É isso, like no vídeo, comenta sua opinião aí embaixo, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.